O que farias se a pessoa que tentavas esquecer acabasse por ser a única que alguma vez te viu verdadeiramente? Esta história é a prova de que algumas ligações não desaparecem com o tempo, apenas esperam, e esta história mostra que a espera pode valer absolutamente a pena. A galeria fecha dentro de 30 dias. É a primeira coisa que Nora Calloway vê quando chega a Meridian numa manhã cinzenta de terça-feira em Edimburgo, em novembro de 2019. O aviso está colado no interior da porta de vidro, ligeiramente torto, escrito num tipo de letra que parece envergonhado daquilo que diz. 30 dias. Depois de 11 anos, 30 dias é o que a Meridian recebe. Nora é a curadora principal. É também, naquele momento, a única pessoa no edifício que sabe que o aviso está ali. Escola-o do vidro, dobra uma vez e mete no bolso do casaco. Precisa de 1 hora antes de contar a alguém. Apenas 1 hora para sofrer em silêncio, como faz tudo. A Meridian não é apenas uma galeria. Para Nora, é o único lugar no mundo que nunca lhe pediu que fosse diferente. Chegou ali aos 26 anos, recém-separada, profissionalmente humilhada depois de uma ruptura muito pública com o seu antigo mentor em Londres. Edimburgo parecia um esconderijo. A Meridian parecia respirar. Ela reconstruiu o espaço a partir de quase nada, exposição a exposição, artista a artista, ano após ano. E agora o edifício foi vendido a uma promotora imobiliária, e 30 dias é o que recebem. O que ela recebe? Está parada diante de uma grande tela abstrata, aquela de uma pintora finlandesa por cuja aquisição lutou durante 6 meses, quando houve a porta da frente abrir-se. Presumo que seja alguém da sua equipa. Não se vira. Então ouve os passos e algo dentro dela fica absolutamente imóvel. Conhece aquele ritmo. Sem pressa. Ligeiramente irregular do lado esquerdo por causa de uma lesão antiga que ele nunca explicou devidamente. Ela vira-se. Daniel Voss está à entrada da sua galeria, a segurar uma pasta de portfólio e com exatamente o mesmo aspecto que tinha há 9 anos, exceto pelos cabelos grisalhos nas têmporas e pelo facto de estar claramente tão surpreendido por a ver como ela por o ver. Por um momento, nenhum dos dois fala. Daniel é pintor. Mais precisamente, Daniel Voss é o pintor que devia ter tido a sua primeira exposição individual na Meridian há 9 anos e desapareceu 2 semanas antes da inauguração. Sem explicação. Sem contacto. Simplesmente desaparecido. Nora teve de cancelar a exposição, devolver depósitos, gerir um pequeno desastre profissional e explicar a todos que simplesmente não sabia onde ele estava. Nunca chegou a descobrir. Até agora. Agora ele está na galeria dela com um portfólio debaixo do braço e o tipo de expressão que diz que ensaiou algo a caminho dali e já se esqueceu de tudo. Nora diz o nome dele. Sem calor. Ele diz o dela. Diz-lhe que telefonou antes. Ela diz-lhe que fosse quem fosse com quem ele falou não lhe mencionou isso. Há um silêncio que traz 9 anos dentro de si. Ele pergunta se ela tem alguns minutos. Ela quase diz que não. Diz que sim. Sentam-se no pequeno escritório dela, nos fundos da galeria, aquele com a janela virada para o pátio onde alguém plantou lavanda que floresce todos os verões sem que ninguém trate dela. Nora repara que Daniel lança um olhar àquela janela. Ele costumava dizer que a lavanda era a melhor coisa de Edimburgo. Ela quase se tinha esquecido disso. Ele abre o portfólio. Tem trabalho novo. 30 peças, de grande formato, óleo sobre linho. São extraordinárias. Ela percebe imediatamente, da mesma forma que se pode ouvir uma voz e saber que é musical antes de uma única nota estar plenamente formada. O trabalho é diferente do que ele fazia há 9 anos. Mais sombrio. Mais interior. Há um motivo recorrente em muitas das peças, uma forma que ela não consegue nomear de imediato, algo entre uma porta e uma janela, sempre ligeiramente aberta, sempre com luz do outro lado. Ele diz-lhe que quer expor na Meridian. Soube do encerramento. Quer que a exposição final seja dele. Nora não reage como teria reagido 10 minutos antes de o ver, antes do trabalho. Olha para as pinturas durante um longo momento. Depois diz-lhe que vai pensar no assunto. Ele deixa o número. Vai-se embora. Ela fica. Sozinha no escritório, olha para a lavanda através da janela e sente algo para o qual não tem uma palavra clara. Não é raiva. Não é alívio.
É algo que esteve à espera numa divisão dentro dela durante 9 anos e que acaba de ser informado de que finalmente pode sair. Ela dá-lhe a exposição. Claro que dá. Não por causa da história. Porque o trabalho o merece. Diz isto a si própria com clareza, mais do que uma vez, ao longo dos dias seguintes, enquanto começam a trabalhar juntos no plano de instalação. Daniel está na galeria todas as manhãs. É silencioso daquela forma particular que não é desconfortável, a forma como algumas pessoas conseguem estar caladas sem que isso pareça ausência. Pede-lhe opinião sobre a sequência das peças. Escuta quando ela responde. Repara que ela toma sempre café numa caneca verde de cerâmica e, uma tarde, aparece com uma segunda caneca verde da loja de cerâmica ao fundo da rua porque a original dela se lascou e ela não a tinha substituído. Ele não faz nada do gesto. É isso que a atinge. Não o gesto. O facto de ele não fazer nada dele. Ela começa a permitir-se ter curiosidade por ele outra vez. E a curiosidade, para Nora Calloway, é perigosa. Porque, quando tem curiosidade por alguém, abre portas que normalmente mantém fechadas. Começa a fazer perguntas. Como tem estado? De onde veio o novo trabalho? Como foram aqueles 9 anos? Ele responde-lhe. Devagar. Com honestidade. Não encena as respostas. A mãe dele teve um AVC há 8 anos. Ele voltou para Zurique, onde foi criado, para cuidar dela. Não pintou durante quase 2 anos. Quando recomeçou, o trabalho que saiu parecia assim, como todas aquelas portas entreabertas com luz por trás. Ele faz uma pausa ao contar-lhe isto e olha para a pintura à frente deles. Diz que pensa que estava a pintar o mesmo sentimento vezes sem conta sem se aperceber. O sentimento de não saber se alguém ainda está lá quando finalmente regressamos. Ele não olha para ela quando diz isto. Não precisa. Nora vai para casa nessa noite e fica sentada na cozinha durante muito tempo. Pensa na versão de si própria de há 9 anos. Jovem o suficiente para ser destruída pelo abandono. Demasiado orgulhosa para o dizer. Gostava de Daniel nessa altura com uma ferocidade que a assustava. Quando ele desapareceu, converteu aquele sentimento em raiva com uma eficiência impressionante e enterrou-o debaixo do trabalho. Ela é boa nisso. A converter sentimentos em produtividade. É a sua competência mais fiável e também, ela sabe, o seu problema mais fiável. Pensa no que ele disse. O sentimento de não saber se alguém ainda está lá quando finalmente regressamos. Ele não estava a falar apenas da mãe. Ela sabe isso. Também não está pronta para falar sobre isso. 2 semanas depois do início da instalação, um dos principais doadores da galeria retira o seu apoio. Não é inesperado, dado o encerramento, mas acelera um problema financeiro que já era desconfortável. Nora percebe que não pode suportar a produção do catálogo que prometeu a Daniel para a exposição. Um catálogo impresso a sério, daqueles que acompanham um artista para o futuro, que ficam noutras galerias e bibliotecas e dão ao trabalho uma vida para lá da sala onde está pendurado. Ela conta-lhe. É direta quanto a isso. Pede desculpa. Ele fica calado por um momento. Depois diz que o financiará ele próprio. Ela diz-lhe que isso não é aceitável. Ele diz-lhe que o trabalho existe por causa das oportunidades que as pessoas lhe deram. Diz que o catálogo não é para a exposição. É para depois. Quer que o trabalho tenha um depois. E diz-lhe de uma forma que a faz perguntar-se se ele ainda está a falar de pintura. Na noite anterior à inauguração, estão sozinhos na galeria a fazer uma verificação final da iluminação. A maior parte das peças está pendurada. A sala parece diferente quando está cheia do trabalho dele. Parece habitada. Nora está a ajustar o ângulo de uma lâmpada por cima da maior pintura, aquela em que o motivo da porta é mais claro, quando Daniel diz o nome dela. Apenas o nome dela. Ela vira-se. Ele está muito quieto, a olhar para ela com uma expressão que ela reconhece das pinturas dele. A mesma qualidade daquelas portas entreabertas. Algo contido e algo a avançar ao mesmo tempo. Ele diz-lhe que lamenta. Diz-lhe que sabe que chega 9 anos tarde e que desculpa é uma palavra pequena para uma coisa grande. Diz-lhe que teve medo. Não apenas de partir. Do que significava que deixá-la, especificamente, parecesse a parte mais difícil de ir embora. Ela não diz nada de imediato. Aprendeu, em 11 anos de curadoria, que a primeira resposta a algo verdadeiro nunca deve ser apressada. Depois diz-lhe que também teve medo. Que transformou o desaparecimento dele num motivo para se manter fechada.
que se tornou boa no seu trabalho em parte por se tornar muito má a deixar alguém aproximar-se. Que a lavanda no pátio floresceu todos os anos e que ela a tem observado desta exata janela do escritório e às vezes pensava nele e depois obrigava-se a parar. Ele dá um passo na direção dela. Ela não recua. A inauguração na noite seguinte é o evento mais concorrido que a Meridian viu em 5 anos. O trabalho faz as pessoas parar. Nora observa os rostos mudarem diante das pinturas. Conhece esta sensação, a satisfação específica de pôr o trabalho certo diante dos olhos certos. Mas esta noite há outra coisa nela. Algo pessoal. No fim da noite, depois de o último convidado se ir embora, Daniela encontra-a no pátio. A lavanda já acabou há muito para a estação, mas ainda se consegue cheirar algo dela no ar frio. Ele pergunta se ela sabe o que fará depois de a galeria fechar. Ela diz-lhe que lhe ofereceram um cargo em Amsterdão. Uma instituição maior. Um verdadeiro passo em frente profissionalmente. Ainda não aceitou. Ele pergunta porquê. Ela diz que estava à espera de ver como se sentiriam os últimos 30 dias antes de decidir o que viria a seguir. Ele fica calado por um momento. Depois diz-lhe que o seu ateliê em Zurique tem mais espaço do que aquele que usa. Que tem pensado em fazer alguma coisa com as salas extra. Que Amsterdão não fica longe de Zurique se estivermos dispostos a passar algumas horas num comboio aos fins de semana. Ele não lhe pergunta nada diretamente. Limita-se a criar a forma de um futuro possível e deixa-a ali, aberta de um lado, com luz a entrar. Ela olha para ele durante um longo momento. Pensa em todas as vezes em que escolheu a segurança em vez daquilo que realmente queria. Pensa em 11 anos de lavanda e canecas verdes e portas entreabertas em pinturas que não sabia serem sobre ela. Diz-lhe que acha que provavelmente conseguiria passar algumas horas num comboio aos fins de semana. Ficam no pátio mais um pouco. Ainda não estão de mãos dadas. Mas estão suficientemente perto para que os ombros se toquem, e nenhum dos dois se afasta, e o ar frio de Edimburgo cheira levemente a algo quase a florir. A Meridian fecha no último dia de novembro. O catálogo vai para a impressão uma semana depois. Na capa, a nota curatorial de Nora descreve o motivo recorrente da porta como uma imagem de regresso escolhido. Da coragem particular que é preciso ter para voltar à coisa que quase nos permitimos perder. Ela escreve-a de uma vez. Não revê uma única palavra. Em janeiro, aceita o cargo em Amsterdão. Em fevereiro, Daniela apanha o primeiro comboio.